Tentativa de número 3. Ai, Senhor. Vamos ver se agora a gente consegue, gente. Vamos ver se a gente consegue. Agora vai. Eita, Lili. Vamos que vamos. A gente não para. Vamos ver se vai. Pera. Carol. Pronto, Carol tá aí. Murilo também chegou. Vamos ver se agora o Murilo consegue. Mandei o convite, Murilo. Dá um aceito aí. Tá me ouvindo, Carol? Tô de boa agora. Agora vai. Até que enfim. Viu? Uma hora vai, gente. Uma hora vai. Não tem jeito. Gratidão, Carol. Gratidão, Murilo. Que honra ter vocês aqui mais uma noite. Temas interessantes. Alguns poderiam dizer polêmicos, mas se não fosse polêmico, não seria o contexto do nosso trabalho, né? Trazer despertar de consciência, trazer lucidez, exatamente, envolve polêmica, né? Então, gratidão, Carol, gratidão, Murilo. E como que vocês veem essa noite, esse tema? A gente teve que dialogar um pouco para alinhar esse tema que, de certa forma, para a gente não é polêmico, mas a gente sabe que quando vem para a internet, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Então, gratidão a vocês pela coragem, pelo carinho, né, de colocarem aqui o conhecimento de vocês e essa troca. Eu fico muito feliz, sou muito grato ao tempo de vocês, viu? Quem fala primeiro Você hoje? é a próxima, Carol. Então, eu acho que o Instagram estava travando porque é um tema que a gente gosta muito, né? Então acaba que todo mundo já entra nesse clima, nessa vibe, nessa vibração, mas não é nada diferente do que a gente já vem falando, do que a gente já vem sentindo e expressando. Então hoje vai ser mais uma continuação de despertar da nossa consciência, de uma grande reflexão entre amigos, entre família. Não é de forma alguma para a gente trazer mais polêmicas ou para desagradar, é para a gente refletir, despertar e trazer mais lucidez, mais libertação. Então acredito que hoje, como a gente não tem nenhum roteiro, a gente pode literalmente falar sobre tudo, porque é um tema infinito. Dá para fazer uma sériezinha de lives, assim, uma temporada de dogmas espirituais, porque a gente vai percorrer o nosso universo, né? A gente vai necessariamente percorrer o autoconhecimento humano, o que a gente entende por cultura, o que a gente entende por sociedade, o que a gente entende por política, o que a gente entende por vida. Falar de dogmas é a gente desconstruir todos os nossos paradigmas para a gente buscar cada vez mais essa verdade pela nossa lucidez. E lembrando também, né, Vitor, eu acho essencial a gente sempre falar isso, não estamos aqui com o intuito de trazer verdades absolutas que não existem. Vamos começar assim. E nós estamos aqui como grandes amigos de vocês e também aprendendo com todo mundo, porque essa troca enriquece todo mundo, né? Exato, então continuando, né, já entrando nesse fluxo, até o próprio termo polêmica poderia ser desconstruído. Porque em pleno 2021 a gente precisa, talvez, ter como falar que ainda causa separação, ainda causa oscilação emocional. Talvez esteja realmente no momento de quebrar esse dogma também da polêmica, para que haja mais igualdade. Quando a gente está falando de dogma, a gente já vem trazer unidade, desconstrução, equalizar, né, os pensamentos, enfim. Porque cada pessoa está no seu caminho espiritual, está passando pelos seus processos. Então não existe nenhuma consciência aqui exatamente no mesmo estágio, no mesmo nível, enfim. Não quer dizer que um esteja superior ao outro. Em essência, somos todos iguais. Mas cada um percorreu a sua jornada, cada um percorreu o seu caminho. Então é lógico que haverá divergências. E essa pluralidade que faz a unidade. Porque quanto mais estivermos centrados no nosso discernimento, no nosso bem-estar, fazendo essa alquimia interna, eu conseguirei conversar sobre outros assuntos sem trazer, talvez, pelo lado pessoal. E sempre que a gente está falando de dogma, sempre está cutucando o ego, né? A gente precisa responder, a gente precisa trazer a nossa versão, a gente precisa trazer a nossa visão. E muitas vezes a gente acha melhor ou superior aquela ideia, aquela pessoa, enfim.
Então, o próprio dogma pode estar no próprio caminho espiritual. Quando você se acha superior a alguém por ter conceitos diferentes ou mais avançados espirituais. Então, eu acho que para já entrar nessa questão de dogma, a gente possa desconstruir e já tirar esse peso da palavra. Né? Por que dogma precisa ser tão pesado? Por que conversar sobre certos assuntos, a gente precisa levantar bandeiras, precisa levantar barreiras que nos separam? A gente está aqui para unificar. Eu posso sim ter um pensamento diferente, eu posso ter uma ideia diferente, talvez uma vertente diferente, mas é um aspecto da realidade, é um aspecto da verdade. Em nossa consciência atual, a gente não tem excesso de quem nós somos verdadeiramente, na energia que rege esse universo, de como tudo funciona, como tudo é sincronizado. Então, a minha faceta da verdade não quer dizer que seja errada ou certa, não quer dizer que seja melhor ou pior. A questão do dogma é como a gente vai encarar esse processo de transformação. Porque do mesmo jeito que existem consciências diferentes, a minha própria consciência está em expansão. Há uma semana atrás, eu era uma consciência. Há um segundo atrás, eu já era outra consciência. E assim por diante. Então, muitas coisas que no meu próprio caminho espiritual eu tinha como verdade absoluta, talvez no início, talvez no meio, talvez agora, pode ser que eu vá percebendo que talvez daquela maneira não é uma verdade absoluta e que eu posso mudar o meu paradigma, eu posso mudar a minha consciência. Então, do mesmo modo que eu percebo que eu estou mudando, eu não preciso estar reagindo aos outros dogmas, às outras pessoas, porque eu sei que aquela pessoa está somando as experiências que ela tem, a consciência que ela tem, e está trazendo as ideias daquele meio que ela convive, com aquela cultura que ela teve, com todo aquele ego que foi sendo formado naquela personalidade. Então, falar de dogma aqui é trazer união. Porque do mesmo jeito que as pessoas possuem muitos dogmas, a espiritualidade está vindo para desconstruir. E que a gente seja esse copo que sempre está pronto para receber. Né? Porque quando a gente assume as verdades absolutas, a gente nunca quer receber, a gente sempre quer doar. Né? Mas é uma troca. A gente está sempre doando e recebendo, em todos os sentidos. Seja informação, seja amor incondicional, seja o que for. É preciso que a gente traga esse centramento, essa humildade também, porque dessa maneira a gente começa a desconstruir, talvez esse ser espiritualista, enfim, quem a gente acha que a gente é, né? E quanto mais simplicidade, mais humildade, eu estou liberando esses dogmas também, porque eu não estou deixando que ele seja a minha verdade absoluta. Então que a gente possa ser esse prisma, e quanto mais purificado, sem verdades absolutas, mais ele reflete a luz. Mais ele está mais cristalino. Se eu estou enrijecido, essa luz não vai fluir naturalmente como ela é. Então, falar de dogma aqui, eu acho que eu já queria trazer esse ponto, né? Como é preciso sempre continuar. Do mesmo jeito que eu era um dia antes, eu já sou um dia depois, e assim vai indo. O próprio Kardec, né, falando do espiritismo, ele trouxe o que era possível naquele momento, com a consciência que ele tinha para as pessoas que estavam naquele momento. Mas era preciso continuar. Era preciso pegar tudo que ele trouxe, passar pelo véu e a consciência do discernimento e continuar. Não tem como estagnar, porque todos os conceitos, toda a humanidade, tudo que vai sendo trazido é de acordo com aquelas consciências daquele momento. Jesus poderia ter falado muitas coisas, né? Vamos falar JC. Poderia ter falado muitas outras coisas, mas para aquelas consciências, para aquela tecnologia naquela época, as pessoas não compreenderiam. Então a gente não precisa mais ficar enrijecido naquelas palavras absolutas de Cristo, de JC, enfim. É preciso continuar. O que eu estou fazendo com aquele conhecimento, aderindo no meu agora, na consciência humana, nesse momento, nessa humanidade, com essas tecnologias, com tudo que a gente sabe, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, com o avanço da física quântica, a gente pode integrar, sair dos dogmas e expandir. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Vitor? Perfeito, irmão. Eu acho que a Carol começou bem, você já deu uma boa pala do que a gente vai falar aqui. Primeiro, nosso trabalho aqui é desconstruir. Se alguém vem achando aqui que a gente vem construir alguma coisa, não, a gente vai botar mais dúvida ainda do que certeza, né? Pra gente quebrar esse paradigma de certeza absoluta, né? A gente aprende com a dúvida, a gente não aprende com a certeza, né? O conhecimento vem pela dúvida, pelo questionamento. Então o que a gente faz aqui é abrir o leque. Por isso não tem uma construção. E é comum entrarem nas lives e perguntar qual a religião de vocês.
Liberdade é o nome da nossa religião, né? Liberdade de mente, liberdade de coração, liberdade de expressar uma espiritualidade ilimitada, né? Um espírito consciente ilimitado das possibilidades, né? A gente está passando hoje por uma experiência física, emocional, e o que a mensagem disse agora há pouco no envio da luz foi exatamente isso. Nós somos espíritos, passando por uma experiência física, mental e emocional, mas somos espíritos, né? Então, um somatório de corpos vivendo essa experiência física aqui. Então, parte do princípio que a nossa proposta é desconstrução. Se a gente fala de desconstrução, a gente já vai desconstruir o conceito de dogma, a gente vai desconstruir o conceito de religião, porque o nosso propósito não é segregar, pelo contrário, é abrir o leque. Jesus fazia isso. Jesus segregava... não pode falar, tem que ser JC. JC segregava... vai ser difícil acostumar. JC segregava, né, os povos, ele escolhia, não, você é de tal religião, você é de tal congregação e eu não vou te atender, eu não vou conversar contigo. Pelo contrário, JC conversava com as mulheres, conversava com todos que passavam, dava atenção àqueles que não tinham atenção. Então, engraçado, muitos naquela mesma época que tinham religião, que tinham conceitos, que tinham dogmas, não tinham essa conduta. E Jesus era... Eu vou acostumar, Murilo. JC era criticado por mim isso. Pode falar, por mim pode falar. eu não vou conseguir abreviar o nome dele. Eu juro que eu vou tentar. Mas, então, JC, Jesus, tinha esse poder de agregar, de unir, de trazer essa concepção, né? De trazer esse poder, de trazer essa união entre os povos e raças. Não existia distinção para Jesus. Ele falava para o povo, ele falava para as nações, ele falava para as mulheres, ele falava para aqueles que não sabiam ler, ele falava para aqueles que não sabiam escrever. Gente, ele trazia a união. Esse era o problema. Ele quebrava o paradigma de segregação. Ele quebrava o paradigma, né, de poder falar livremente, de ser livre. Jesus pregava a liberdade. Jesus pregava a libertação. Por isso que é muito comum a gente ouvir Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, e ele é o Salvador. Ele veio para nos trazer a salvação. Ele não veio para nos salvar de nos libertar. Ele veio de nos trazer a salvação, de nos trazer o conhecimento, né? Trazer a liberdade e desconstruir as amarras que impediam você de ser o seu potencial. Naquela época, as mulheres não sabiam ler nem escrever. As mulheres ficavam fadadas ao que o sistema colocava naquele momento, o que era imposto para as mulheres, e o dever separado de casa e o único poder que a mulher tem. Então, muitas das vezes, a gente não olhou para isso no passado. E aí traz toda uma história do retomar o poder da mulher, de retomar a estrutura feminina, de retomar... Ele era um revolucionário, ele era um libertador, ele era um cara livre, solto. E para um sistema repressor, para um sistema que conduzia à limitação, ele era uma ameaça. Então, nós estamos aqui para desconstruir esse tipo de informação. A espiritualidade não precisa de dogma. E tem muito dogma que não tem espiritualidade, tá? Então, se a gente propõe uma verdade absoluta, a gente foge os conceitos, como o Murilo acabou de falar. Eu já não sou o mesmo de ontem. Então eu vou ficar preso dentro de um dogma, um conceito religioso que me aprisiona, porque eu já não sou mais aquele que concorda com um determinado ensinamento ou regra, porque eu transcendi aquela limitação, então eu deixo de viver a minha vida em função de uma regra imposta por um conjunto de homens que definiram. A espiritualidade nos limita de alguma forma. Aquele que tem qualquer tipo de ato que ele comete, ele não está sobre regime de causa e efeito, sobre uma lei universal, ele não está sobre outras leis universais que vão acima das leis dos homens. Ou vocês ainda não acreditam nisso? Ou vocês ainda não acreditam que a gente está sobre um regime acima do homem? Isso também vai exigir da gente desconstrução. Como a Carol falou de início, são tantas possibilidades em trazer esse tema para cá, porque a gente pode ir para vários rumos diferentes. A primeira coisa que a gente tem que separar: dogma sempre terá limite. Ponto. Espiritualidade não tem limite.
não tem fim. Porque o espírito aprende continuadamente. Ele não vai parar de aprender. Ele vai continuar estudando, aprendendo, crescendo. Jesus transcendeu a matéria e continua aprendendo. Gautama transcendeu o corpo físico e continua aprendendo. Maria, José, todos os seres que passaram por aqui nos trouxeram experiências de uma vida humana, uma experiência humanizada, continuam aprendendo. Então, imaginem se Gautama estivesse preso ao budismo. Será que ele realmente teria transcendido? Será que ele realmente teria ascensionado? Será que ele realmente estava tomando conta de um planeta inteiro? Será realmente que ele teria esse poder se ele tivesse fadado ao budismo, por exemplo? Então, eu costumo usar uma frase muito popular que vocês vão achar na internet. Cristo não criou o cristianismo. Buda não criou o budismo. Krishna não criou o hinduísmo. Portanto, os homens criaram as religiões. Então, o Hélio Couto fala muito isso. Daqui a algum tempo, quando eu passar lá para o outro lado, para o outro plano, o Hélio Couto dizendo, quando eu passar para o outro lado, vão dizer que criaram a doutrina HC. Tem o JC, que é o Jesus Cristo, e tem o Hélio Couto, o HC. Então, vão criar a doutrina HC. E aí vão dizer que o ser ascensionado HC trouxe todos esses ensinamentos e vão distorcer todos os ensinamentos do HC, porque ele deixou um legado aqui, assim como Jesus deixou um legado, assim como Gautama deixou um legado. Então, para a gente falar de liberdade, espiritualidade, a gente precisa desconstruir. Primeiro, como o Murilo falou, o ranço que tem da separatividade de religiões, de dogmas. Então, se eu tenho uma crença, eu já não gosto do outro. O evangélico não gosta do macumbeiro, o macumbeiro não gosta do evangélico, o católico não gosta do macumbeiro, e começa aquela separação, e a gente esquece que todos nós estamos na raça humana, né? Todos nós temos uma raça, a humana, né? Nesse momento, com essa consciência, transcendendo as limitações e os dogmas. Mesmo quem não participou de nenhuma religião, traz na sua bagagem, na sua ancestralidade, dogmas religiosos. Porque a nossa base de educação tem religião. Então, não adianta dizer que você não participou de nenhuma religião nesta encarnação e que você não está amarrado a dogmas religiosos, porque os teus ancestrais estão. Porque todo o nosso sistema de educação, o sistema político, tudo isso tem conexão com religião, tem conexão com dogmas. Então, para a gente desconstruir, a gente vai ter que olhar para o que é liberdade? É espiritualidade. Eu quero transcender a minha fisicalidade, como Jesus fez. Ele ficou preso a uma religião ou ele foi livre? Como o Gautama fez? Ele ficou preso à religião ou ele foi livre? Eu acho que são conceitos básicos que a gente pode trazer para a gente já começar a desconstruir essa questão da separatividade, certo? Exatamente. Também para a gente falar sobre dogmas, né, e já trazendo aqui essa questão que o Mestre Jesus foi um grande revolucionário, ele trabalhava em nome do despertar das consciências, da libertação de consciência. Então, a gente trazer aqui desconstrução, dogma, a gente falar sobre qualquer assunto, a gente está indo para a essência que é a consciência humana, que é o poder infinito, a inteligência, a essência universal que existe em todos os lugares. E nós, como seres divinos, né, seres eternos, a gente vai sempre prezar pela identificação, pela lucidez, pelo acessar dessa matriz espiritual divina. Independentemente de quais palavras, conceitos nós usamos. E vocês trouxeram aqui assuntos e reflexões muito importantes. Eu já trago uma aqui para a gente começar. Para a gente seguir nessa busca do conhecimento, da sabedoria e da desconstrução, nós primeiro precisamos partir do pressuposto de que todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Nós precisamos partir do pressuposto desse paradigma do aprendiz e que é necessário se colocar nesse estado de observador que a gente falou muito na live passada. Porque se a gente for aprender qualquer coisa nova, preso aos velhos conceitos, aos velhos padrões ou com aquele apego a ter a razão e saber tudo, a gente já está bloqueando toda e qualquer possibilidade do novo, toda e qualquer possibilidade de adquirir um conhecimento. E tem uma frase que eu gosto muito que fala: os homens amam a verdade até que descobrem que a verdade vai contra os seus paradigmas e os seus preconceitos e todas aquelas constituições que a gente já tem enraizadas. E aí eu faço uma nova reflexão. O que nós estamos falando hoje, o que vocês estão escrevendo nos comentários, ou esses questionamentos que possivelmente, como o Murilo falou, poderiam levar à polêmica, na verdade, aonde eles nasceram dentro de nós? Por que a gente acredita no que a gente acredita? Por que a gente defende uma ideia
que a gente acha que é a verdade absoluta, que a gente tem que ir até o fim? Por que a gente está tão apegado, muitas vezes, nesse rótulo e esquecendo do conteúdo, quando tudo no universo é símbolo, tudo no universo é portal de significados? A gente já falou isso muito. O ser humano, se não fosse a nossa linguagem, se não fosse o nosso alfabeto, a gente não conseguiria expressar as nossas palavras. Mas as nossas palavras, elas são eivadas de significado. E aí a gente já fala da vida do Cristo. Tudo bem, existe a Bíblia, existem diversos escritos, diversos historiadores, e diga-se de passagem, a maioria tem divergência entre si, então até hoje a gente não tem um consenso algum sobre a própria vida do Mestre Jesus. A própria Bíblia, se a gente for para os escritos apócrifos, né, a gente tem mais de 145 livros que foram retirados da Bíblia, que estão até hoje no Vaticano. Então, em busca de quê, em nome de quê nós estamos brigando, quando, na verdade, quanto mais autoconhecimento, mais libertário nós nos tornamos e mais ávidos por essa nova consciência, por esse novo paradigma, a gente passa a se reconhecer. Porque, na verdade, quando você entende que talvez tudo que você tenha hoje por normal, por certo, venha de uma ideia dual, venha de uma ideia muitas vezes implantada na sua consciência, na sua mente, por anos e anos, e é o que o Vitor falou, isso é normal, gente. Todos os nossos ancestrais estavam submetidos a isso. Se a gente vive em cultura, se a gente vive no mundo, se nós somos seres humanos, a gente tem que partir do pressuposto que aqui, com essa mente, nós estamos limitados. Mas uma vez que a gente acessa essa potência infinita de que você é uma alma, de que você é uma consciência, e que se a gente for para a história da humanidade, a gente vai encontrar a imortalidade da alma em praticamente todas as culturas, todas as sociedades. Então aqui a gente não está falando nada novo, né? Se a gente for para a filosofia hermética, se a gente for para a filosofia do Egito, da Grécia, a gente vai encontrar que nós somos seres espirituais. Só que ao longo desses séculos, é o que o Vitor falou, o próprio Mestre Jesus foi a pessoa que mais tentou desconstruir, ele foi um grande revolucionário, ele quebrava paradigmas mesmo, né? Cristo não é cristão, a gente pode falar isso. Cristo era Cristo, ele falava em nome do divino, ele falava em nome da essência. Somos nós que precisamos, talvez, colocar esses rótulos a todo custo para confirmar as nossas crenças. Porque há um medo muito grande dessa desconstrução, e aí eu pergunto, por que a gente está passando por uma época, embora a gente esteja assim, passando por um momento de muito despertar da consciência, mas por que falar em poder da consciência dá tanto medo? Por que um ser humano que desperta o seu poder interno causa tanto temor nas instituições, enfim, nessa questão do controle da consciência humana? Porque o poder está na consciência humana. Então, se você trabalha para a libertação de consciências, necessariamente você está plantando sementes de empoderamento, de autoconsciência, de reconexão com a fonte. E a gente pode dizer que falar de espiritualidade é falar de reconexão e autoconsciência que nos leva diretamente para a fonte divina. Então, se a gente está falando de espiritualidade, que é conexão diretamente com a fonte, a gente entende que a religião talvez hoje não seja mais necessária, não condiga mais com o nosso coração, mas a gente vai olhar para a história da humanidade e falar, nossa, talvez por muitos momentos e por muitos anos, por muitos séculos, a religião prestou a uma finalidade muito louvável e foi muito importante. Ainda que cheia de dogmas, ainda que cheia de crenças, ainda que também submetida ao viés político da sociedade, porque a gente sabe que a igreja, sim, ela foi criada como uma instituição. Até, se a gente for até no sentido, no início da palavra igreja, que vem de eclésias, você vem de assembleia, que seria a consagração de pessoas reunidas em prol de algo. Então, o próprio nome igreja define essa vontade humana de se reunir em prol de um objetivo, em prol de uma causa, de uma devoção. Então, o próprio Sai Baba falava, né, as religiões são muitas, mas a meta é uma só. Se a gente hoje conseguir ressignificar a igreja, a gente vai olhar para ela e falar, gratidão por todo o papel que você cumpriu. Mas se eu ficar só no estado de ódio, de repúdio, de separação, eu estarei vibrando nisso também. Ao invés de servir e viver a minha vida, talvez transferindo essa mensagem, para que pessoas que possivelmente sejam muito identificadas com religiões possam refletir. E aí a gente volta para o que o Vitor falou. Quando você dá a possibilidade de reflexão para alguém, você dá para ela a possibilidade de escolher ser livre. E quando você exemplifica, você emana. E o próprio professor Horácio Frazão estava falando na live que uma consciência como o Mestre Jesus, quando ele encarna aqui no planeta, ele não apenas assume um invólucro, uma forma física, ele afeta toda uma consciência planetária. A vinda do Mestre Jesus, ele modifica a aura do nosso planeta em razão da irradiação da consciência dele.
E é isso que todos nós estamos aqui fazendo em maior ou menor grau. Na nossa vida, se você acessa o seu poder, se você se inclina e se compromete a transferir, a ser um buscador, a ser um aprendiz, certamente você vai estar sendo uma fonte de irradiação da consciência e da liberdade. E é isso que nós estamos fazendo. E você postou uma frase muito importante, né, Vitor, essa semana aqui. A maior ou a mais grave, eu não lembro se era exatamente isso, mas a maior forma de prisão é quando aquela pessoa não sabe que ela é uma prisioneira. E essa é a prisão, a ignorância da consciência. Então, nós estamos aqui em prol da libertação da consciência, porque é a única coisa que pode transformar qualquer coisa no mundo. E a gente já falou isso em muitas e muitas lives, em todas praticamente. Né? Se a gente acessa o nosso poder interno, a gente rompe com aquelas cascas, com aqueles véus, e a gente pode finalmente olhar além desses muros, além daquilo que nos separa, e a gente passa a identificar tudo que nos unifica. E aí eu pergunto para vocês, antes de passar a bola para o Murilo, todos nós aqui nessa live, quase 500 pessoas, estamos buscando algo que nos unifica, uma essência que nos conecta. Ainda que 8 bilhões de pessoas no mundo sejam 8 bilhões de ideias e interpretações a respeito da fonte divina. Então, a gente não está aqui para discutir verdades, a gente não está aqui para convencer ninguém. A gente está aqui em amor à sabedoria, que é a própria filosofia. E o Mestre Jesus, Buda, todos os grandes mestres da humanidade, não se consideravam mestres e eram profundos amantes da sabedoria. Porque eles sabiam que o entendimento interno era a única coisa capaz de libertar o homem. Então, a gente tem muito mesmo a ressignificar. E se eu continuar falando, eu não vou parar, então vou passar para o Murilo. Gratidão. Gratidão, Carol. Vamos falar sempre, né? E é muito importante entrar nesse fluxo. Né? Como a gente está entrando nesse fluxo, a gente pode trazer essa visão para a nossa vida. Estamos entrando no fluxo dos nossos processos, ou estamos sendo levados por crenças que condicionam como temos que ser, como temos que fazer, sendo que a nossa essência é o nosso verdadeiro mestre. Né? Falar de nova era, falar de transição planetária, é o próprio trabalho da automaestria, desenvolvimento do seu discernimento. Talvez os dogmas forem muito importantes para que você tivesse um direcionamento, que você começasse a se reconhecer como ser divino, começasse a se enxergar o papel como um ser que você é aqui nesse planeta, né? Que você pode sim manifestar sempre o melhor na sua vida. E dessa maneira você começa a expandir, né? E você vê que certas crenças já não cabem mais nesse ser que você se tornou. Porque você sabe que você pode fazer diferente. Talvez você saiba que não precise mais tanta rigidez em certos processos. Né? Então a gente começa a tirar um pouco da rigidez. Começa a trazer essa verdadeira liberdade, né? Quando a gente está falando de dogma, a gente sempre tem que questionar mesmo, né? Na nossa vida, mesmo que eu esteja naquele caminho mais maravilhoso, será que realmente estou manifestando quem eu sou? Será que eu ainda posso, né, acessar ainda mais essa essência divina que eu sou? Eu posso estar conectado com milhares e milhares de mestres. Mas será que eu estagnei no meu processo? Porque senão a gente pode entrar numa zona de conforto no próprio caminho espiritual. Né? A gente está falando de dogmas, a gente não está falando somente de religião. Às vezes até aquele ser que se considera livre na espiritualidade pode estar padronizado no dogma, estagnado na própria liberdade que ele criou e que ele não está manifestando a própria essência divina. Então que a gente possa sempre trazer para dentro, né? Trazer para o flow, trazer para o fluxo, como a gente fala, porque daí você vai começar a perceber, talvez daquela maneira que você realizava, pode ser manifestado de uma outra maneira. Eu percebi isso no meu caminho e comecei, né? Eu trabalhei em vários caminhos espirituais e eu percebia que tinha muita rigidez em certos processos. Que no começo eu adentrava, eu acabava seguindo aquele processo. E com a expansão, você vai percebendo que não é essa limitação. Os seres espirituais estão querendo exatamente que você expanda. Mas para que algumas pessoas aquilo está funcionando e faz acontecer. Então, dessa maneira, a gente sai do julgamento também. A gente não precisa questionar aqueles dogmas, mas eu posso trazer para dentro e perceber. Será que isso está funcionando para mim? Será que eu posso entrar no dogma de eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer dessa maneira porque foi falado? E porque se eu sair e não manifestar quem eu sou, eu estou indo contra o sistema.
estou deixando, estou abandonando, né? No próprio caminho espiritual e dentro dos espíritas, eu vejo muitas pessoas que às vezes se sentem culpadas por às vezes pensar diferente, culpadas por talvez sentir ou querer fazer de uma outra maneira. Então, olha como a gente precisa desconstruir, porque cada um veio trazer a sua luz, cada um veio trazer a sua marca. A minha essência vai manifestar conforme o meu prisma da manifestação. Então, quanto mais eu trouxer para dentro, desconstruir essa rigidez, mais eu consigo entrar nesse fluxo, mais eu consigo manifestar. E mais eu saio da própria estagnação espiritual na minha vida. Então, para todos nós hoje, a gente pode fazer essa pergunta. Aonde é que eu preciso continuar o meu processo? O que eu preciso soltar no meu caminho espiritual? Porque se estamos subindo essa senda da ascensão, essa montanha da ascensão, que é todo o processo desde que a gente foi criado, quanto mais bagagem, mais pesado fica. Quanto mais certezas absolutas, mais difícil esse caminhar no próprio caminho espiritual. Então, que a gente possa unificar, né? A gente sempre traz a mensagem do somos todos um. Então, que a gente possa trazer esse somos todos um, mas não só em consciências, mas em energias, né? Que tudo é uma coisa só. Por que criar certos padrões? Né? Por que precisar cristalizar certas coisas que a gente pode trazer mais simplicidade? E quando a gente começa a trazer dessa maneira, a gente começa a olhar de cima. Porque muitas vezes, quando a gente está pensando muito em dogma, em rigidez, a gente está olhando somente com os olhos humanos, com essa visão que a gente tem. E quando a gente começa a trazer a essência, é como a gente saísse e olhasse de cima. E olhando de cima, você tem essa visão universal. Então, todos nós estamos sendo convidados a trazer a nossa automaestria, essa consciência que nós somos. Estamos falando que nós somos o Cristo em ação. Quando a gente pega e sai dessa visão cristalizada e assume essa essência, para que ela se manifeste como ela é. Independente do que você acredita, ou que falaram, como deveria ser. Você sai dos dogmas quando você manifesta a sua essência. E tudo aquilo que te afasta da sua essência, né, do que te faz sentir alegria, te faz sentir felicidade, pode ser um grande dogma da sua vida. Tudo aquilo que está afastando aquilo que você sente no seu coração, que é o seu caminho, pode ser um grande dogma na sua vida. Então, que a gente possa entrar nesse fluxo para ser feliz, para ser cada vez mais quem nós somos. Viver a essência real, essa personalidade, mas ao mesmo tempo conectada com essa divindade. Eu acho que esse é o caminho. E quanto mais a gente ouvir essa divindade, mesmo que sejam dogmas por eras, né, da própria ancestralidade, da nossa criação, da nossa vida inteira, a gente vai sentir e vai perceber. Isso não mais ressoa comigo. Eu já percebi que pode ser diferente, eu já percebi que eu tenho um outro olhar. Eu já estou manifestando a minha essência, então eu não preciso mais cair em padrão. O Buda, ele não entrava em padrão, Jesus não entrava em padrão. E eles manifestavam cada um da sua maneira a grande luz que eles eram. Então todos nós somos os Cristos aqui na Terra. Como vamos manifestar? Saindo das crenças absolutas e adentrando cada vez mais a nossa essência. Vitor? Perfeito, irmão. Só para ressaltar, porque a gente está numa época de extremos, né, e para que não haja risco de distorção do que a gente fala aqui, o papel das religiões é fundamental, mas não é o único, tá? Então é importante ressaltar que a religião traz muita gente para a espiritualidade que não trazia, mas dizer que é o único caminho para se chegar ao divino, essa é a nossa proposta de trazer esse questionamento, né? As religiões, de certa forma, têm um propósito, uma proposta, né, de nos aproximar da divindade. Quando há extremo, é que você depositou toda a responsabilidade na religião. E você se desconectou a tal maneira da tua própria vida que você terceirizou o que você tem que fazer para a religião. Então a responsabilidade não é da religião só. Você tem sua parcela de responsabilidade também. Então o papel da religião, para muita gente, é fundamental. Mas não é o único caminho para se chegar à divindade, não é o único caminho para se impor, tá? O seu posicionamento de quem você é, tá? Então a religião tem o seu papel e muitas religiões trabalham com base no Criador, no divino, e cabe a você discernir até onde vai o teu direito e até onde vai o da própria religião, né?
Então, é importante a gente separar isso, não vou pegar só uma partezinha, vou dizer que a gente estava falando mal de religião, a nossa proposta não é essa, eu já passei por várias, respeito todas, aprendi com todas, mas hoje falo para vocês que não é o único caminho, né? Então, o caminho sempre é para dentro, né? O caminho sempre quem eu sou. Se você tem essa resposta pronta, quando você se pergunta de manhã, alguma coisa está bem bagunçada na tua vida. Se você, quando acorda de manhã e pergunta quem você é, se você já se fez essa pergunta e você tem uma resposta pronta de quantos anos você tem, o seu nome completo, CPF, identidade e o que você está formado, quantos idiomas fala, talvez você esteja identificado só com a tua existência aqui. E entendo que nesse momento é o que você vive, mas não é só isso, né? Nós temos a oportunidade de olhar para essa vida como um somatório das experiências anteriores, né? Tudo é o somatório, tudo é a oportunidade de reconquistar, de reconstruir, de resgatar algo que ficou, né? Sei também que existem teorias, como a teoria do Laércio Fonseca, que muitos seres encarnaram nos últimos 50 anos pela primeira vez, tá? E acredito que, se a gente parar para analisar friamente, faz sentido o que ele fala sobre isso, tá? Mas, nesse âmbito que a gente convive, da maneira que a gente convive, que a gente trabalha, esses enlaces, principalmente familiares, são enlaces que têm movimento kármico, algo a ser trabalhado nesse conjunto familiar com essa proposta. Então, alguém comentou, se não me engano, foi a Samantha que comentou, em tudo dai graças. Isso é uma expressão muito tradicional usada pela igreja evangélica, e minha mãe sempre me ensinou isso. Em todas as vezes que eu ia questionar alguma coisa, minha mãe falava: filho, em tudo dai graças. O Pai lá em cima não te abandona e sempre te dá o caminho da luz. Se assim você silenciar e ouvir o Pai falando contigo. Olha que interessante. Então, sempre é o caminho de dentro, é o caminho como que você se aproxima da divindade. Não há necessidade de intermediários. Se você assim ainda acredita, você está terceirizando a responsabilidade da sua própria existência, né? Trazer para cá, nesse momento, a responsabilidade de uma religião sobre o nosso futuro ou o nosso propósito, ou até mesmo da nossa espiritualidade, também é terceirizar o nosso papel aqui como consciência, como seres humanos e em constante evolução. Então, tudo que permeia a sua vida é reflexo de como está o seu estado interno, de como está a sua busca interna. Nós falamos isso em todas as lives aqui, e não é diferente de dogmas. Alguém comentou também sobre se a gente foge dos dogmas, a gente foge dos conceitos. A pergunta é, será que esses conceitos te fazem crescer e expandir ou te aprisionam? Esses conceitos que tanto a gente tem necessidade de ter na nossa vida, são conceitos que fazem com que a gente se desenvolva, com que a gente se aproxime de quem realmente a gente é, ou que querem construir o novo ser? Porque muitos de nós, vivendo em sociedade, não nos adequamos aos conceitos que a sociedade propõe. Muitos de nós, vivendo com famílias conservadoras, muitas das vezes, não batemos com conceitos que a própria família impõe. Então você vai deixar de ser você para se enquadrar em conceitos que você realmente não ressoa? Será que você está dizendo sim para você ou sim para os outros? Será que isso realmente é uma prova de auto-amor? Será que quanto mais você nega você, realmente mais você se aproxima da espiritualidade? Será realmente que são os dogmas que vão dizer o quanto você merece estar próximo da espiritualidade? Será que você vai esperar que alguém, o externo, diga a você se você pode ou não passar por isso? Isso também é terceirizar o processo. As religiões têm um papel fundamental de trazer regras, conceitos, mas cabe a você as ações. Então a gente volta para a premissa da espiritualidade. As religiões têm papel fundamental de trazer conceitos divinos, independente de qual seja a religião, independente de qual seja a origem. Todas vão levar para o mesmo caminho. O caminho pode ser o do amor, o caminho pode ser o da dor, mas o resultado será sempre a evolução. A evolução vai ser da mesma maneira. Você pode até adotar um caminho mais longo. Tem pessoas que adotam um caminho mais longo, mas ela vai chegar no mesmo lugar. E a gente vai respeitar o caminho que essa pessoa quer. A experiência da tua existência é você quem define, não é a religião que vai definir, não é a sua família quem vai definir, não é a sociedade quem vai definir, é você quem define. Se hoje nós olhamos para a sociedade, se a gente olha para o âmbito geral e a gente percebe que está todo mundo muito perdido, é porque há um estímulo a que você vá para os conceitos externos e não para os internos.
Se você pegar, abre qualquer enquete das pessoas mais próximas a você, principalmente de uma faixa entre 20 e 50, e pergunta se essas pessoas são realizadas com quem elas são. Ponto. Não é profissional, é no âmbito geral. No âmbito geral, não é só profissionalmente, não é só no amor, não é só com conquistas materiais. Pergunta se essa pessoa é feliz com quem ela é, só por existir. Você vai ter talvez uma resposta que te surpreenda. Porque tem sempre alguma coisa que não está legal, tem sempre alguma coisa que não foi da maneira que queria. Mas o que você quer, o que você precisa, o que você aprendeu a querer é o que você precisa aqui. Dogmas vão trazer para vocês verdades absolutas. E aí voltam no que o professor Hélio Couto sempre ensina. A ciência avança funeral após funeral. Isso parece trágico, sei lá. Não. Até que um cientista determine um conceito, vem outro cientista, sobrepõe esse conceito que o antigo, o que já faleceu, colocou como limite, e vem um novo limite. Até 20 anos, a gente tinha uma quantidade limitada de planetas. A gente achava que era a Terra e mais 8 ou 9 planetas. E agora, gente? 200 bilhões de galáxias, mais não sei quantas bilhões de estrelas em cada galáxia. E essa conta para onde, Jesus? Onde é que vai essa conta? Essa conta. E a gente achando aqui, e tem gente ainda perguntando se tem vida inteligente fora da Terra. Com essa quantidade de galáxias, com essa quantidade de estrelas. Realmente esse o questionamento? Será que os conceitos realmente trazem para a gente uma proximidade de quem somos ou um afastamento de quem somos? É sempre olhar para essa questão. Os dogmas vão trazer verdades absolutas, inquestionáveis. Ponto. A espiritualidade sempre te mostra que dá para ir mais. Sempre te mostra que dá para ir além. Que você é uma extensão da fonte. E se você é extensão da fonte e a fonte é ilimitada, você é ilimitado. E aí? Se você não consegue vibrar nesse conceito, se parece algo ainda utópico ou algo de filme do Netflix, de ficção científica, realmente vai parecer uma realidade distante, vai parecer que eu realmente preciso de religião, ou vai parecer ainda que eu preciso de um intermediário para me conectar com a fonte, ou com a espiritualidade, quem quer que seja. Nós temos o trabalho aqui de trazer para vocês o questionamento, a reflexão. Tudo que a gente está falando aqui vai gerar uma série de reflexões. Não é para chegar amanhã e sair discutindo com todo mundo que vocês aprenderam aqui, que vocês foram para o outro extremo. A ideia não é essa. A ideia é que você faça uma reflexão sobre o seu processo. Como que eu posso me aproximar mais do meu eu? Como que eu realmente posso deixar de terceirizar a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida mental? Como eu posso estar no mundo e não ser do mundo? Se eu estou no mundo e não sou do mundo, eu consigo separar rapidamente o dogma da espiritualidade. Se eu estou no mundo e penso que sou do mundo, o dogma vai ser algo que é necessário para poder subir. Aí volta naquela história que a gente falou em outras lives. Eu estou na terceira dimensão, quero sair da terceira dimensão. E peço a alguém que ainda está na terceira dimensão para sair. Eu não peço a alguém que está na quinta, na sexta, na sétima. Eu peço a alguém que ainda está aqui, junto comigo, do meu lado, para subir. Por que eu não vou lá em cima? Porque aí eu dependi do intermediário. E aí me ensinaram que eu dependo do intermediário. Me ensinaram que eu não posso, porque eu sou um pecador, que eu sou distante da divindade. Então a gente pode olhar para a nossa vida de uma maneira mais natural, mais humana. Jesus passou por isso. Gautama passou por... Gautama foi criticado. Tem gente na internet criticando Gautama porque largou a mulher e o filho. O Murilo, eu já falei com isso com o Murilo uma vez. Tem gente na internet que critica Gautama porque vocês falam de Siddhartha Gautama, mas ele largou a mulher e o filho. Olha como é que é a visão 3D de um processo além da 3D. Se você quiser realmente passar pelo processo da 3D expandindo, olha para as outras dimensões. Olha para a quarta, para a quinta, e não ignora a 3D. Mas não viva só na 3D. Se a gente quer sair desse patamar, a gente precisa olhar para cima também, não só para baixo, certo? Certo. E, Vitor, uma coisa que tanto você como o Murilo falou que é muito importante, a gente trazer essa humanidade a esse processo, né? Porque não tem como a gente aprender a integrar nada, exceto a nossa autoexperiência. Por muitas vezes na nossa vida foi preciso ler muitos livros e muitas doutrinas, frequentar templos e igrejas para você entender, você sentir e um estalo interno surgir dentro do seu coração
que são aquelas famosas chaves que nos transformam, de falar, epa, peraí, por que eu tenho que fazer isso para conseguir esse resultado? Por que eu estou preocupada tanto com esse resultado? Ou por que eu tenho que fazer tal oração 3 vezes ao dia, esse decreto do eu sou? Por que eu tenho que meditar nos raios a cada dia da semana? Por que para me conectar com o meu mentor tem que seguir essas etapas? Por que o meu despertar da consciência tem essas fases, tem esses sintomas? Por que a gente precisa tanto nomear tudo e tanto buscar identificação, né? Que aí a gente já poderia até fazer uma live só sobre essa questão da identificação com a nossa personalidade, o papel do nosso ego, que também por muito tempo foi algo rotulado, foi algo, de certa forma, colocado na nossa cabeça de uma maneira desvirtuada, né? Qual é o papel do nosso ego? Tanto que quando a gente fala de religião, a gente sempre vai encontrar esse autoabandono, esse autoesquecimento, esse senso de culpa e de resignação a todo custo, como se de alguma forma a nossa própria vida, o nosso eu interior não fosse a fonte primária de tudo que acontece na nossa existência. E aí a gente está sempre transferindo ao externo essa autoridade, essa capacidade de dizer a nós o que é certo e o que é errado. Quando unicamente só a nossa própria experiência, e é o que o Murilo falou, é o que você sempre fala, e também foi o meu caso, foi buscando em muitos lugares, no budismo, na doutrina espírita, foi lendo muitos e muitos livros, vendo muitas palestras e vídeos, para chegar a uma conclusão que tudo aquilo ali me levaria ao mesmo lugar, que eu poderia beber de várias fontes, filtrando tudo que há de melhor nelas, porque eu não posso condenar todos os canais e portais que de alguma forma me inspiraram a despertar a minha consciência, mas é meu papel, uma vez em que eu vou em todas as fontes e que eu me fortaleço, decidir escolher por me posicionar e por falar, nossa, mas isso aqui hoje não ressoa mais para mim. E o Murilo falou muito dessa palavra, ressoar. Quando você escuta aquilo que ressoa ou não, você está no seu poder interno. Você está no seu poder de transformação. Ao contrário, você vai aceitar tudo o que te falam na sua vida. E aí eu te pergunto, você acredita em tudo o que te contam? E você espera também que as pessoas acreditem em tudo que você fala? Então a gente precisa voltar para essa questão do autoquestionamento e que todos nós temos o livre-arbítrio e a possibilidade de experienciarmos essa vida. Você mesmo fala, a vida é uma autoexperimentação da fonte divina. Muitos me perguntaram isso após a live passada. Como seria Deus experimentar a si mesmo? E aí a gente já volta para aquele conceito de que é um Deus externo, né? Mas a gente está aqui falando do Deus interno, de que o reino dos céus e a terra, essa ponte entre céu e terra, nada mais é do que a nossa consciência. Meu reino não é deste mundo, não é que existe um céu, um lugar. A própria palavra céu e terra também é um dogma, também é uma crença que a gente colocou sobre nós. A nova era, a nova terra, é um novo estado de consciência que está sendo, que está nascendo nos corações dos seres humanos. Pois os seres humanos são fontes de criação, são fontes de consciência. A gente falou muito isso. Quando eu estou falando com você, eu estou falando com o seu eu consciência Vitor. E quando eu estou falando aqui, eu estou falando com eu consciência Carol, Murilo, eu consciência Murilo. Só que quando a gente transcende esse nível da personalidade, a gente vai para outro nível. De que todos nós somos uma fonte, uma matriz divina, cheia, dotada de consciência, e que nós somos a própria vida. E que não há nada externo. Entre nós, a pura vibração. E se hoje a gente está entendendo aqui as nossas palavras, é porque esse significado ressoa no coração de vocês. E digo mais, quando a gente vai fazer um curso, quando a gente vai estudar, veja o que está sendo falado, transferido para você. Aquilo ali te poda, te limita, te condiciona a acreditar em tudo em que aquele instrutor ou facilitador está te falando? Ou você é dotado deste direito de questionar e refletir? Porque quando a gente está falando, inclusive, da grande fraternidade branca, e o Murilo fala muito disso, a gente sempre vai falar. Escute o que faça sentido para o seu coração, porque os próprios mestres não apresentam respostas absolutas em suas canalizações, inclusive usem o seu discernimento nas canalizações, usem o seu discernimento em todos os livros que vocês forem ler sobre grande fraternidade branca, porque vocês vão encontrar ali a automaestria. Vocês vão encontrar ali o despertar e a libertação das consciências. E falar de grande fraternidade branca, falar de mestre ascensionado, falar de mentor, gente, é falar de algo que está acima do espectro da nossa visão limitada aqui. Então, necessariamente, nenhum ser humano tem a verdade absoluta ou resposta absoluta para aquilo que é universal. O Vitor falou, para vocês terem uma ideia da nossa galáxia, né, para a galáxia mais próxima, que é a Andrômeda, indo na velocidade da luz, levariam milhares de anos para você chegar numa galáxia mais próxima à nossa galáxia.
Inclusive, elas vão colidir daqui a milhares de anos. Imagina no universo imenso que tem milhares e bilhões de galáxias. Se a gente assumir que nós, seres humanos, somos o centro do universo, que de certa forma o livro, a mídia ou os professores da vida têm a autoridade, nós já estamos condicionando algo que é universal a uma visão de mundo. E todos nós temos, de certa forma, visões de mundo. Então, quando a gente está falando em nome do amor à sabedoria, quando a gente está falando da grande fraternidade branca, quando a gente está falando do Mestre Jesus, a gente precisa assumir o nosso lugar de humildade, que todos eles assumiram. Porque se nós não formos humildes, e isso não significa, né, se esquecer, se colocar em segundo plano, significa estar aberto à fonte divina e honrando esse propósito. Quando o Mestre Jesus falava, né, os mansos de coração, de forma alguma foi para a gente se diminuir, foi para a gente se apequenar. Os mansos de coração são aqueles que dentro do coração estão conectados a um estado de harmonia, de pureza e de comprometimento com a fonte divina. Né? Buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será dado. Porque uma vez que você entende, você se liberta. E aí, quando você entendeu, mesmo consciente da sua limitação e da sua ignorância, aí sim você vai querer em todas as fontes. Como você mesmo falou no curso de cura arturiana. Gente, eu recomendo esses e esses livros. Leiam todos, questionem, porque em cada um vai ter coisas essenciais para o seu caminho. E aqui eu já trago uma nova ressignificação, né? Tudo é significados. Você estava falando que para que servem os dogmas, para que servem os conceitos? E eu te pergunto, eles servem como pontes para nos levarem a significados, mas somos nós que estamos dando esses significados. Aí eu pergunto, da onde está vindo o seu significado? O que significa família para você? O que significa amor para você? O que significa mundo? O que significa religião? O que significa educação? Possivelmente todos os seres humanos vão ter uma resposta diferente. E aí a gente vai estar brigando por significados. E aí, se a gente for, por exemplo, na Grécia Antiga, né, na filosofia estoica, a gente vai descobrir, ninguém pode ferir você. Sabe por quê? Porque quando a gente está no estado de que as pessoas podem ferir a gente com as opiniões dela, a gente está necessariamente transferindo ao externo o poder de dar a nós os nossos significados. Quando necessariamente no nosso mundo não existe causa alheia à nossa própria consciência. Só que para a gente descobrir isso é um processo imenso. Quando eu descubro que ninguém nesse universo vai ter o poder de mostrar para mim o que é certo ou errado, quem eu sou de verdade, que isso é uma resposta que possivelmente a gente nunca vai conseguir dizer com exatidão, né? Viver e se conhecer é um processo. Você passa a entender que você está no mundo, mas não está submetido às opiniões, aos julgamentos do mundo, porque aquela pessoa não tem esse direito. Porque ela não tem essa abrangência, ela não está na condição de um julgador divino com uma consciência suprema absoluta. E a gente ainda está brigando em busca da verdade, a gente ainda está brigando em busca daquilo que a gente nunca vai conseguir encontrar. E a espiritualidade uma vez me ensinou que honrar a verdade, né? A gente fala muito de honrar a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O que seria essa verdade? E aí eu deixo aqui para vocês. A espiritualidade me inspirou que você honrar a verdade não é sobre ter ou não a verdade, mas é com quanto afinco você é um buscador da verdade. Qual é o seu grau de compromisso com a verdade? Isso sim é você honrar a sua verdade, porque ela nunca vai ser uma substância, vai ser um poder, um tesouro que a gente vai possuir. Mas essa verdade, ela está no nosso discernimento, ela está na nossa lucidez. Porque a minha lucidez é o crivo da minha consciência e, portanto, ela é inalienável. E uma vez que eu estou na minha lucidez, ninguém pode tirar isso de mim. Só que a gente não está aqui para convencer, a gente está aqui para inspirar pessoas a buscarem a sua própria lucidez, o seu próprio discernimento. E como todos nós, para finalizar esse raciocínio, a gente falou isso na live passada, como todos nós somos provenientes da fonte, a gente naturalmente tem essa sabedoria dentro de nós. E é por isso que a gente consegue trocar. Mesmo que a gente não tenha essa verdade absoluta, mesmo que a gente não consiga chegar a um ponto, a um lugar comum, né, que vai ser imutável, a gente consegue entender, porque cada ser humano é uma centelha divina. Então a gente vai estar falando de muitas coisas diferentes, de uma forma até meio abstrata, e é por isso que quando a gente vai buscar no mundo inteiro, nas culturas, nas religiões, né, nos próprios ancestrais, quando você fala do culto à chuva, dessa reza, dessa força depositada, é porque o ser humano sempre teve uma devoção natural ao universo. Nós somos seres que nos encontramos no cosmos.
Nós temos uma absoluta e verdadeira necessidade de contemplação. O ser humano, ele é, enquanto um ser aqui encarnado, um ser físico, ele é emocional, ele é mental, ele é sinestésico, e se a gente negar isso, a gente está negando a nossa porção humana. A questão é, como eu posso estar na Terra, me conhecendo, fortalecido, e na visão de observador sobre tudo isso que eu estou vivendo. Que aí a gente passa a depurar cada vez mais os nossos padrões. Você passa a não ser mais submetido pelo seu mental, pelo seu emocional, pelo seu vitimismo, pelas suas carências. E você passa a se tornar um ser humano fortalecido. Porque você não está aqui para ser ferido pelo mundo. Você está aqui para dar significado ao mundo. E isso é o que constrói consciências fortalecidas. E consciências que dentro de si não estarão vibrando pela competição. A gente pode ver que é muito sutil. Nós três estamos falando aqui, mas se um de nós estivesse aqui tentando convencer ou incutir algo ainda que muito sutil nos nossos posicionamentos, toda a nossa conversa já estaria envenenada. Então, para a gente falar sobre conhecimento, sobre sabedoria, a gente tem que ter, primeiro, muito comprometimento e responsabilidade com aquilo que a gente está falando. E aonde a gente encontra isso? No senso moral, reta conduta, interno. E é por isso que a nossa conta não é com os homens, como você fala, Vitor. Nossa conta é com a espiritualidade. Você falou, você transferiu conhecimento, você tentou convencer, você estava inspirando pessoas. A espiritualidade sabe se dentro de você tinha uma boa intenção. Ela também sabe se você estava tentando desviar alguma coisa, obter alguma vantagem. E, gente, no mundo dos homens, isso é completamente ilusório. Já está mais do que na hora da gente despertar que isso daqui é muito pequeno perto da realidade. Perto da nossa verdadeira essência. E que, portanto, essas ilusões, essas competições, esses discursos tão egóicos e tão egoístas, aqui pode ser grande coisa. Mas se conecta com dentro de você. Isso tudo vai... A gente falou isso também, né? A gente sempre fala. Isso tudo se esvazia, as coisas se diluem e passa a ficar muito mais leve. A gente volta para o nosso senso de verdade. E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Não é sobre a gente buscar apenas encontrar a resposta. É sobre se tornar esse veículo, essa consciência que está disposta, que está se conectando com o universo, que está comprometida, porque isso traz pureza. E esse é o reino dos céus. O reino dos céus, né, das crianças, não é porque é inocência. Não tem nada a ver com inocência. Tem a ver com o comprometimento, com a pureza daquilo que a gente está vibrando. Porque, sim, em tudo que tiver o dedo do homem, vai ter a consciência e o paradigma do homem. Mas, ao mesmo tempo, a nossa consciência nos leva acima dessas limitações. E isso é o ponto que a gente tem que chegar. Esse comprometimento. Eu estou comprometido e, portanto, mesmo que eu erro ou acerto na dualidade humana, a minha intenção está pura. E é por isso que a gente tem que voltar sempre para a intenção. Né, Vitor e Murilo? Se a sua intenção tá conectada a uma causa, mesmo que você professe uma religião, mesmo que você professe um credo a sua vida inteira, não importa. Você estava no seu senso puro da sua intenção. E é por isso que quando a gente olha para a nossa integridade, essa palavra, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vai honrar profundamente todas as pessoas que se depositaram e serviram em prol dessa causa. Mesmo que elas estivessem ali, naquele momento, condicionadas àquela visão, né? Aquela forma de ver o mundo. Mas tinha muita verdade. Estamos aí, com tempo de live já, né? Não sei quanto tempo tem. Mas eu acho que isso que a Carol trouxe foi muito importante, porque no nosso caminho espiritual, com a nossa essência, manifestando a nossa humanidade, a gente nunca vai saber exatamente o que é o dogma, o que é a verdade. Então a gente pode sair dessa live hoje questionando toda a nossa vida. Mas ainda assim, eu posso estar no grande dogma achando que eu saí do dogma. Então isso pode gerar ainda mais ansiedade no meu processo. Isso pode gerar ainda mais ansiedade na minha vida. Eu acho que a espiritualidade é sempre amorosa, porque ela vai acolher você com o seu dogma e vai te dar as condições com aquela crença que você tem para você acessar esse divino que você é. Então, na própria Fraternidade Branca, às vezes os mestres eles têm essa materialização humana. Eles sabem que eles já estão muito além e a gente pode acessar essa transcendência também de não identificação mais com essa personalidade humana. Mas se você tem essa proximidade com uma visão humana, com
com uma cara, né? Enfim, com o que quer que seja, ele vai te acolher. Porque não importa mais só a transcendência, mas o quanto que você está acendendo essa chama para você continuar o seu processo espiritual. Então, que a gente possa trazer esse acolhimento também da nossa humanidade, porque mesmo com tantas restrições, né, das nossas limitações humanas, espirituais que a gente tem, né, a gente tem esses 5 sentidos, talvez muito limitados perto da nossa consciência divina, mas estamos aqui. E com essa consciência que nós temos, com esses sentidos, nós estamos fazendo o nosso melhor, aqui e agora. Estamos transcendendo tantos dogmas que poderiam ser muito difíceis, porque muitas vezes é a grande massa, né, o que a mídia coloca, e mesmo assim você está saindo desse fluxo. Então, olha o poder que nós temos, né? Olha como que é possível também reconhecer o seu caminho espiritual até aqui, porque eu sempre posso entrar nessa, né, que eu ainda vou acessar, que eu ainda vou transcender, que eu ainda vou me tornar, né, sendo que eu já sou essa essência. Então, dessa maneira, eu trago esse fortalecimento, essa clareza espiritual, para que seja uma chama que vai sempre me colocar em ação, para realmente me conectar cada vez mais, para fazer o meu melhor, para servir, enfim, ser esse Deus em ação aqui na Terra. Mas que eu não assuma esse fardo também de estar me tornando e me culpando porque eu ainda não sou, né? Porque ainda tenho muitas responsabilidades também, porque isso pode ficar pesado no caminho espiritual. Então, que a gente possa unificar essa humanidade com essa divindade, né? Eu sempre falo isso, porque é preciso também assumir quem nós somos. Se estamos aqui, não estamos menores que esses mestres ascensionados, porque eles já transcenderam esses dogmas. Essa é a mensagem da Fraternidade Branca. Não é mais essa separação, né? Se não tem mais essa separação, por que eu preciso me culpar por também vivenciar grandes dogmas? Eu posso sim vivenciar grandes dogmas, mas eu posso a cada dia transcender, né? Com muita amorosidade, porque a espiritualidade ela é amorosa. Então, por que eu estou sendo tão rígido também comigo mesmo nos meus processos, sendo que às vezes eu posso trazer mais simplicidade, né? Como a gente já falou nessa live. E dessa maneira eu trago mais força. Esse é o verdadeiro empoderamento. Porque sempre que eu estou me culpando, eu estou afogando essa essência divina, que ela já é perfeita, ela já é luz, ela já é tudo isso que o eu sou é. Então, quando eu trago, né, um decreto do eu sou, eu mentalizo o eu sou, eu trago essa luz espiritual para dar poder para essa humanidade. Com essas limitações, eu vou trazer esse ser humano que eu sou nas melhores condições. Então, a gente pode saber que a gente vai ter limitação, a gente não precisa fazer grandes mágicas aqui, a gente não precisa ter grandes poderes espirituais para ser um ser divino aqui na Terra. Porque dessa maneira eu posso achar que nessa vida eu não vou acessar. Né? Nessa vida eu estou muito longe, talvez, de acessar toda essa transcendência. Mas você está acessando sim essa transcendência. Desde que você se aceite como você é e faça tudo da melhor maneira que você puder com as condições que você tem. Porque não é sempre jogar para a próxima encarnação, né? Porque tem grandes mestres que fizeram grandes coisas e na mesma vida transcenderam grandes barreiras de dogmas que eles mesmos criaram. Então a gente pode olhar para a nossa vida, trazer esse merecimento, trazer esse empoderamento e dessa maneira, sustentado, eu consigo entrar mais fortalecido no meu caminho espiritual. Tem esse peso, né, de estar me tornando esse mestre ascensionado, de estar me tornando o que quer que seja, e tirando essa humanidade que nós temos e que nós somos. Nós estamos aqui, então nós podemos trazer esse céu para a Terra. Né? O que estamos fazendo nessa realidade? Porque senão a gente vai entrar naquela. Não queria mais estar aqui, eu quero ir embora desse planeta, eu quero voltar para casa, eu quero estar lá com os mestres, sendo que os mestres somos todos nós aqui na Terra. Sendo que muitas vezes essa família estelar que você procura, que você sente saudade, está aqui do seu lado, está aqui na sua família, está vivendo a dualidade. Então, por que separar? A gente pode unificar. Então, falar de dogma, eu acho que traz mais clareza para a gente também. A gente pode abrir um leque aqui, né, de informações, abrir um leque de coisas, mas o que realmente está agregando no meu caminho espiritual? Será que tudo isso, tantos conceitos, tantas informações, está me conectando realmente com quem eu sou? Está trazendo mais leveza para minha vida? Porque senão eu posso entrar numa grande armadilha do próprio ego espiritual, que vai sempre me fazer grandes voltas aqui e não assumindo, tendo que o caminho está na minha frente. É só eu dar esse passo.
Mas se eu ficar preso também a tantos julgamentos, a tantas questões, a tantos conhecimentos que eu tenho que ter, que eu tenho que acessar para transcender os dogmas, pode ser que ainda fique mais difícil. Então, quanto mais leveza, mais conectado. Quanto mais simplicidade, mais clareza e mais verdade também. Né, Vitor? Caminho do meio. Caminho do meio. Você é humano e você é divino. Enquanto você for só humano e esquecer o divino, você não está no meio. Enquanto você for só divino e esquecer o humano, você não está no meio. Caminho do meio, caminho do equilíbrio, né? Tudo que a gente trouxe aqui são questionamentos que vocês podem fazer diariamente, mas como o Murilo falou, sem peso. A vida só é pesada quando você decide carregar o peso que ela te dá. Ela te dá porque você aceitou. É como um presente. Você aceita se você quiser. Então, os pesos que você tem carregado não são à toa. Você aceitou os pesos que ela tem carregado. Independente do que você tenha vivido ou acessado, seja numa regressão, num registro acástico, ou numa memória, numa projeção astral que você vivenciou, isso não deveria ser um peso. Eu não me arrependo das coisas que eu vivenciei nas minhas vidas passadas. Pelo contrário, eu olho para isso com maturidade. E é por isso que a gente tem o véu do esquecimento, o véu da ilusão. Porque nós não teríamos maturidade para lidar com as nossas existências sem o julgamento. Nós somos naturalmente envolvidos em julgamento e crítica. E se nós não desconstruirmos esse peso no nosso processo, realmente vai parecer que é um processo utópico, essa vida na Terra, buscando sempre a evolução. Outra coisa importante, desconstruir essa ansiedade de iluminação. É uma bênção estar vivenciando essa experiência terrena, com as sensações e as emoções que a gente pode vivenciar aqui. Tem espíritos que esperam uma oportunidade para vivenciar isso e não tiveram. Então é uma bênção estar aqui. É uma bênção viver essa oportunidade. Para de olhar para a existência terrena como uma prisão só, como uma clausura, como um castigo, porque aí você parte da premissa que a espiritualidade julgou a tua existência e você foi colocado de castigo aqui. Talvez não seja bem assim quando você passar para o outro plano. Talvez você perceba que tudo foi um plano estabelecido com a sua participação e autorização. E aí você consiga visualizar que além do corpo físico, você é uma alma que acumula muitas experiências nessa terra e fora dela. Esses conceitos só vão vibrar nas tuas células se você realmente permitir que isso aconteça. O melhor caminho para a expansão de consciência não é só leitura, não é só olhar alguma coisa que colocaram na internet. Principalmente a meditação e a observação de quem você é diariamente. Esse ainda é o melhor caminho, porque você pode ler um livro, adquirir muitos conceitos e não praticar nenhum deles. Então, talvez o melhor caminho seja, começa pelo praticar, pela meditação, pela contemplação da tua própria vida, fique em silêncio, observe quem você é sem julgamento, comece a perceber quais os pensamentos vêm quando você fica em silêncio e tente não julgá-los, apenas observe, apenas sinta. Será que realmente você está dedicando tempo ao seu processo? Ferramentas simples, gratuitas, que você pode praticar todo dia. Então, mesmo que eu passe 300 livros de despertar de consciência, esses livros servirão para ter mais conceitos ou mais práticas. Então, eu sempre recomendo. A gente tem pelo menos 1 ano de vídeo aqui no YouTube, no Instagram, tem várias plataformas que tem esse tipo de conteúdo gratuito. Só no YouTube são 110 vídeos, se eu não me engano, todos falando de expansão de consciência, diversos temas e áreas específicas. A pergunta é, se você assistir todos os vídeos e praticar todas as coisas, se ainda sobrar dúvidas de quem você é, para mostrar a você que não era o conceito externo, é como você reverbera com a tua existência, as tuas tarefas, o teu dia a dia. Se a gente se propõe a fazer uma meditação aqui, não anula a tua responsabilidade diária de olhar para você, olhar para a tua existência, aprender com as tuas experiências, aprender com tudo aquilo que você está vivenciando. A gente está aqui para facilitar o processo, mas não é nossa responsabilidade colocar o teu caminho adiante. Você precisa movimentar. A má notícia que eu tenho a dar é o seguinte, toda vez que vocês acessam as informações, vocês não conseguem apagar essas informações. Elas estão na sua estrutura a partir de agora. Os questionamentos virão, as percepções virão. Se vocês decidirem ignorar esses conceitos, talvez isso gere um transtorno para a tua própria existência, porque você percebeu que você tem um divino aí dentro. Então a gente brinca muito. Quando você vê, não dá para desver mais. Quando você acessa o divino, não dá para ignorar que você é divino.
talvez esse seja o maior medo de você acessar o divino. Talvez essa seja a verdadeira zona de conforto que te coloca numa condição de não querer olhar esse divino. Mas talvez o divino seja muito mais leve do que você imagina. Então, tudo é desconstrução. Então, eu acho que a gente conseguiu passar uma ideia da questão dos dogmas, da espiritualidade. Acima de tudo, revejam o vídeo, anotem os conceitos, anotem as reflexões. Se teve alguma coisa que vocês não concordaram, tá tudo bem. A gente já disse no início que a gente não traz verdade absoluta. A gente está aqui para mostrar novas possibilidades, novos prismas, novos paradigmas, que talvez levem a você à reflexão. Se algum dos nossos questionamentos ou relatos aqui trouxeram você reflexão, nós conseguimos o nosso objetivo, de que você pense sobre a sua vida, reflita sobre a sua vida e veja quais são os pontos que você pode melhorar e quais são os pontos que você vai reconhecer. É muito importante isso, mapear a tua própria vida. Certo, Carol? Certo, Murilo? Certo. Certíssimo. Então, Nossa, vamos... infinito. Isso é que é o divertido da vida, gente. A gente saber que esse aprendizado não tem fim e que esse estudo é contínuo, né? A gente está aqui para facilitar, mas não anula a responsabilidade de cada um em se conectar. Então, toda troca, isso é outra coisa que eu vou deixar claro e vai ficar gravado. Toda troca é uma meditação. A meditação não é apenas fechar os olhos e projetar para algum lugar. A meditação é um estado de contemplação, de conexão, de estar aqui agora. Por exemplo, quando a gente está numa troca dessa, quando você se coloca permissivo, você está meditando. Você está ditando o que você está fazendo, o que você está vivenciando, experienciando. Isso é meditação. Se a partir do momento que essa meditação não é fluxo para você, se essa troca não foi uma meditação para você, talvez você perceba que todos os dias você tem a oportunidade de meditar e tem ignorado. Então, não coloque a meditação como uma única tarefa de fechar os olhos e conversar com Deus. Meditação é tudo aquilo que você se concentra, se permite e entrega. Você medita, você dita a sua vida, ok? Então, vamos fazer uma conexão. Oi. Uma coisinha, é importante a gente falar também que o próprio conceito de meditação que a gente está vendo isso muito forte aqui durante essa quarentena, nessa pandemia, é mais um dogma em cima da atitude meditativa. Então, não me estendendo aqui, só para a gente trazer um conceito mais leve, porque muitas pessoas acabam se afastando da meditação pela resistência natural, pelo objetivo e pela idealização do que deveria ser meditar. Então, acaba que muitos não se colocam nessa posição por medo, por autocrítica e por autojulgamento. E a espiritualidade nos fala, a meditação ela pode ser feita em pé, andando, ela pode ser feita lendo um livro, né? Quando na sua vida você está realmente presente, aquilo ali parece que entra com uma clareza, porque as suas ondas cerebrais estavam te permitindo isso. Então, suavizem o conceito de meditação para vocês, que isso também pode ser mais um dogma que a gente está colocando na nossa vida. Porque eu não sei se foi nessa live que eu falei isso, mas muitas vezes essa questão da meditação, quanto você meditou, quantos minutos por dia, só está mais te iludindo do que te libertando, né? Você não é melhor se você faz um ciclo de X meditações, se você faz tal mantra por 31 minutos por dia. Talvez 2 minutos de silêncio te leve ao verdadeiro entendimento, né, desse estado. E é isso. Perfeito, perfeito, Carol. Então, agora nós faremos um exercício para a gente começar a trabalhar essa expressão de meditação. A meditação foi até agora. Agora a gente vai fazer um exercício. Assim a gente começa a desconstruir também esse conceito de meditação, porque o pessoal fica assim, eles estão 1h20 falando, que hora que vem a meditação? A gente passou 1h20 meditando. Cabe a cada um perceber aonde está a riqueza e aonde pode absorver a riqueza, né? Por exemplo, rápido. Se baixasse agora um disco voador no centro do seu bairro, com vários seres estelares, vocês acham que as pessoas ficariam ou correriam? É simples. É uma questão de estar conectado, presente e perceptivo. Então, vamos ao exercício de conexão, para que a gente entenda que a fonte manda sempre as oportunidades diárias nas nossas vidas. Cabe a cada um escolher como quer receber e o quanto quer receber, né? Então, vamos fazer nesse esquema. Eu começo, vai a Carol, depois vai o Murilo.
certo? Então, Vamos nessa. vou desativar os comentários. Galera, a partir de agora é permissividade, coração aberto, sem questionamentos, entende? Agora é o momento de se entregar. É o momento da gente praticar as coisas que a gente vem trazendo nas lives, os exercícios, as jornadas e os cursos, né? Então, vamos fechando os olhos nesse momento, trazendo total atenção para o aqui e para o agora, nos colocando literalmente em estado de meditação, nos colocando em estado de aqui e agora, total atenção aqui, fechando a atenção para o externo, voltando apenas para o teu coração, para a tua respiração, confiando nesse momento no teu processo, em tudo aquilo que você se permitiu até aqui, até essa jornada. Inspirando profundamente, trazendo o ar até o baixo ventre, trazendo o ar com muito amor, com muita consciência. E ao expirar, solte todo bloqueio, toda frustração, toda insegurança ou controle. Libere junto com a respiração. Inspire de forma calma, amorosa. E ao expirar, solte todo tipo de controle e entendimento. Se a mente tentar interferir de alguma forma, apenas ignore os seus pensamentos. Volte a atenção para a sua respiração. Por isso a respiração consciente é tão importante nesse momento. Inspire de forma amorosa, perceba o ar que entra em toda a tua estrutura, sem pressa. Contemple o ar que entra. E uma vez que o seu pulmão esteja cheio, libere o ar, soltando todo o controle, expectativas. Apenas solte, mantendo o fluxo da respiração de forma amorosa. E aos poucos, quanto mais você respira de forma consciente, mais você vai relaxando. A cada palavra minha, a partir de agora, o seu corpo relaxa 10 vezes mais. Inspire. Expire. Trazendo total consciência para o ser que você é. Percebendo a sua fisiologia com o silêncio que você adquire. Mantenha os seus olhos fechados e o fluxo da respiração. Divino Criador Universal, Deus, Pai e Mãe, pedimos nesse momento que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que o Teu amor e generosidade prevaleça em nossos processos, acima de tudo com a certeza de que o Teu amor nos traz a resposta diária, que a Tua benevolência nos nutre a cada etapa da vida. Que nesse momento sejamos um com o Teu coração, com a Tua sabedoria e o Teu amor. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome de toda a humanidade, invocamos agora a Tua cósmica intervenção. Com o poder de Deus em mim, com o poder da espada de Arcanjo Miguel, nos envolva no círculo de luz azul, formando o escudo que nos protege e afasta de tudo que não vibra na mais alta frequência de amor e luz. Peço às legiões de Arcanjo Miguel que coloquem um círculo ao nosso redor, protegendo acima e abaixo, dentro e fora, em todas as dimensões onde a nossa divina presença Eu Sou esteja. Pedindo aos guardiões de terra, aos guardiões de Shambhala, aos nossos guardiões estelares e intraterrenos, que protejam a nossa casa, a nossa conexão, para que nenhuma estrutura de frequência baixa atrapalhe a nossa estrutura de conexão. Pedindo nesse momento que a sua divina presença Eu Sou se coloque no topo de sua cabeça, trazendo lucidez, discernimento e clareza, para que esse momento seja uma extensão da fonte. Mantenha a tua respiração de forma amorosa e conectada. Sinta
que uma energia pulsa acima da sua cabeça, e nesse momento, um grande tubo de luz branca prateada vem descendo das mais altas esferas em direção ao topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo, saindo pela sola dos seus pés, indo em direção ao centro da Terra, o coração de cristal de Gaia. Sinta que ao seu redor, esse tubo de luz branca prateada pulsa. Inspire o ar dentro desse tubo e perceba que as tuas células, nesse momento, se conectam com essa energia de luz branca prateada. Inspirem. Sintam o seu corpo se unir à energia desse tubo. Sintam suas células vibrando na frequência da energia desse tubo. Nesse momento, peço aos seus mentores, anjos de guarda, orientadores espirituais, seres que acompanham vocês na sua jornada terrena, que façam um círculo ao seu redor, trazendo intuição, direcionamento e clareza, com a certeza de que você nunca caminhou sozinho nesse plano. Apenas se permita sentir as vibrações ao seu redor. Não tenha medo. A luz se manifesta aqui e agora, e a egrégora te ampara no mais puro amor. Pedindo agora aos mestres ascensionados da hierarquia cósmica e planetária que intercedam por esse grupo, trazendo as virtudes, as chamas sagradas, do ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz dessa terra, do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra, do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem, do centro a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Percebendo as frequências ao seu redor, permitindo que a luz se manifeste, sinta ao seu redor energias, temperaturas, frequências, cheiros, cores, tudo isso é a manifestação da espiritualidade em tua vida. Pedindo nesse momento ao comandante Asta Shiran e o comando Asta que nesse momento nos auxiliem na conexão com os seres estelares, seres que nos auxiliam, seres de Órion, Canopus, Sírios, Pleiades, Arcturus, Andrômeda, seres da mais pura luz que caminham conosco em evolução, que se manifestem também, pedindo aos seres de luz intraterrenos que também nos auxiliem nesse processo de conexão. Pedindo agora ao amado Mestre Jesus que com seu amor e toda a sua luz nos brinde com a sua frequência de expansão. Sintam o amor e a presença do amado Mestre Jesus junto a esse grupo nesse momento. Coloquem suas mãos em seus corações e recebam nesse momento o código-chave que leva vocês ao reino dos céus que habita em cada um de vocês. Abundo Bashmaya, Netkadishmah, Teitei Malkutar, Nevoet Subiana Haikana, Tubashmaya Af Ah, Havlan Lakmat Sunkana Yomana, Washboklan Haben Wachtachen, Aikana da Fanash Wahan Haiben, Wela Tarla Lenisuna, Ela Passam Imbisha, Metro de la Remakuta, Wahala Teshpukta, Lahalan Aumin. Amém. Brindando a presença do amado Mestre Jesus, o apoio dos nossos irmãos estelares, dos nossos irmãos intraterrenos, seres espirituais, mentores, anjos de guarda que estão aqui nesse momento, todos unidos numa grande força. Gratidão a todos esses seres e a sua divina presença eu sou, por estarem presentes nesse momento.
E nesse momento eu passo o comando a Carol. Contemple esse silêncio. Permaneça sentindo o seu coração, se permitindo a adentrar no reino dos céus que mora em você. A cada respiração, você apenas agradece por essa oportunidade, deixando que o silêncio te preencha. Nesse estado essencial, não há luta, não há dúvida, não há distração, não há barulho, não há nenhuma obrigação de ser, de fazer, de convencer. Só você e a sua divina presença. A cada vez que você honra esse silêncio, a cada vez que você retorna para dentro de si, você percebe que a vida acontece nesse aqui e nesse agora. Perceba então a vida acontecendo e fluindo por ti. Diga para você: eu sou uma extensão da fonte divina e a vida flui por mim e através de mim. Sinta essa vida fluindo por você. E novamente, a cada respiração, envie todo o seu amor a si mesmo. Perceba que aqueles pesos, dúvidas, condicionamentos a respeito do seu caminho, do seu processo, da sua história, passam a se dissolver nesse pleno mar de compreensão, nesse mar de amor e de aceitação da sua experiência humana. Lembre-se também que no reino dos céus, perante a inteligência divina, nada acontece por acaso. E assim como tudo no universo, a sua vida é um tesouro e esta experiência foi escolhida por você. Tudo pode passar, os rótulos, crenças, dogmas, as histórias, profissões, tudo o que distancia da verdadeira essência. Mas saiba que somente remanescerá o que for eterno em substância. Convido vocês agora a sentirem a eternidade dentro de vocês. Busque no seu coração aquilo que lhe é próprio, eterno, intransferível. E uma vez que tenha encontrado, segure com amor este presente e este novo acesso. Você se imagina empoderado e diante desta nova descoberta, que em ti vive e pulsa a eternidade. Declare a si mesmo: eu sou eterno, eu sou um ser divino, eu sou Deus em ação. Empodere-se a cada frase, buscando se conectar com o sentido por trás delas. Pode ser que nesse momento surja no seu coração uma intuição, alguma palavra, algum sentimento que nem sempre pode ser abarcado por uma palavra. Apenas se conecte com essa sensação. E sinta. Esse é o seu poder. E ninguém nunca poderá tirá-lo de você. Você é empoderado, firme, forte, consciente, merecedor, abundante. Você é puro amor manifestado. Só está relembrando quem é, em essência e em verdade. E munido desta luz, munido deste tesouro interior e nesse silêncio, abençoe a sua jornada, história e trajetória.
mantendo-se permissivo e aberto às infinitas possibilidades e novas compreensões. Expresse ao seu coração e à sua alma o amor que você sente. E mantenha-se conectado a esse amor. Talvez não possa compreender agora, mas tão logo compreenderá. Unido de amor, gratidão, consciência e presença, permaneçam sentindo. E com muito respeito, passo agora a palavra ao Murilo. Neste momento, sentindo toda a força de nossa essência divina, perceba a grande luz no seu coração, que acende a grande luz na sua consciência, a sua consciência humana. Neste momento, você olha para um grande espelho e se reconhece como esse ser divino que você é. Você enxerga nesse espelho o Cristo que você é. O Cristo que está em seus pensamentos, em suas palavras, em suas ações. E neste momento, o Cristo que você é te convida a caminhar nesse mar da vida. Perceba que você pode caminhar sobre as águas, como o Cristo caminhou. Perceba que quando você assume a sua essência divina, além dos medos, dos rótulos, das certezas absolutas, você tem um empoderamento. E a cada passo, você começa o seu caminhar. A cada passo, você se conecta com a certeza que essa vida é um longo caminho, uma longa trajetória que vai sendo construída a cada passo, a cada degrau nessa escada divina. Perceba que quanto mais rigidez você coloca sobre si mesmo, mais difícil caminhar sobre essas águas. Perceba que quanto mais alegria, simplicidade, mais humildade com quem você é, você caminha livremente, como o Cristo caminhou. Aproveite para caminhar sobre as águas, pois este mar, ele é infinito, ele é abundante, ele é eterno. Esse mar te preenche com todas as qualidades divinas. Você está caminhando sobre as águas, sentindo a luz que você é, sentindo o brilho das estrelas, sabendo que é sim uma grande caminhada, mas essa caminhada começou e nunca irá se terminar. Essa caminhada é a própria eternidade. É preciso que você esteja sempre presente no agora, para que não se distraia nesse longo caminho. E dessa maneira, você esteja sempre presente no próximo passo, não se preocupando ou se culpando pelos passos que virão ou pelos passos que foram dados. É preciso estar presente nessa leveza, para que você não afunde no mar, nos medos, nas incertezas da sua vida. Confie em si mesmo. Não é necessário enxergar todo o caminho. É necessário que você confie, acredite. Existe um plano divino para a sua vida. Esse mar sempre te leva para esse reconhecimento da essência que é. Esse mar é a própria misericórdia divina que sempre te abençoa, sempre te nutre, para que você sempre tenha força para dar o próximo passo. Se sentir vontade e necessidade, você pode descansar, você pode parar, mas lembre-se, o caminho é sempre eterno. Não há chegada, não há partida, há somente o agora. Esteja sempre nessa leveza, estará sempre aproveitando o mar de infinitas possibilidades. Receba neste momento
a bênção de toda essa egrégora divina que está dentro e ao redor de cada um de vós. Cada um recebe exatamente o que precisa. O fortalecimento, a expansão da consciência divina. Esse é o verdadeiro poder, quando se conecta com o coração, com a consciência. Fiquem na luz e continuem caminhando sobre as águas, pois vocês são os Cristos em ação. Saudações, seres de luz. Peço apenas um tempo para deixar-lhes uma mensagem. Muitos de vocês, dentro dessa experiência, tiveram sensações, emoções, lembranças, acessos que imediatamente foram questionados pela sua mente consciente. Lembrem, a todo momento a espiritualidade trabalha em sua jornada trazendo recursos, mas a sua desconstrução é fundamental para que os próximos passos dentro da sua evolução sejam constantes. Muitos de vocês cobram diariamente da espiritualidade mensagens. Mensagens essas que são enviadas diariamente. Há de se exercitar a total atenção nos recados que são passados. Neste exato momento, muitos de vocês sentem sensações, seus mentores, anjos de guarda, como vocês chamam em seu planeta. Muitos de vocês têm auxílio de seres que vivenciaram essa jornada física com vocês e já passaram para um outro plano. Muitos de vocês têm apoio de seres que fogem ao seu conhecimento. A todo momento, esses seres esperam apenas uma oportunidade, mas uma oportunidade que vibre em seu coração. Diariamente, vocês são auxiliados. Cabe a nós fazer aquilo que o seu coração permite. Cabe a cada um de vocês, diariamente, passar por uma reforma, uma revisão do que estão pedindo e do que estão entregando. Nós nos colocamos sempre à disposição no auxílio, porém, só podemos fazer aquilo que é permitido. Assim seguimos trabalhando. Muitos de vocês receberam recados, tiveram contatos e percepções que antes não sentiam. Vocês se comprometeram. O grande segredo é a manutenção desse comprometimento. Diariamente se comprometam com as suas vidas. Não pedimos muito. Pedimos que vocês se comprometam com a sua vida, com a sua jornada. Muito tem sido desperdiçado de suas energias quando essa mesma energia pode ser aplicada dentro do seu processo. Há necessidade de reformas dentro das suas rotinas. Também podemos auxiliar nisso, se assim vocês o pedirem. Lembrem, muitas das vezes questionam por que caminham sozinhos. Meus amigos, nunca caminharam sozinhos. Se vocês pudessem ver além dos olhos materiais, perceberiam quanto de auxílio têm recebido. Quantos povos e raças lhe auxiliam. E talvez você tivesse a certeza de que essa passagem pela matéria é temporária. Pedimos a vocês que lembrem diariamente de quem vocês são. Assim como foi deixado na mensagem agora há pouco, no trabalho que foi feito numa grande egrégora de mais de 5.000 servidores. Muitos de vocês não têm a dimensão do trabalho que é feito diariamente. Portanto, quanto mais se entregarem às suas vidas, mais certeza do movimento que o plano espiritual tem feito neste planeta. Seguimos em cooperação, seguimos em auxílio e, acima de tudo, trabalhando incansavelmente. Eu me despeço em luz, com a certeza que nos veremos novamente. Saudações arcturianas. Normalizando as respirações.
Aos poucos, movimentando os pés, pernas, mãos, braços. Aos poucos, retomando a consciência do aqui e do agora, movimentando o tronco, cabeça lentamente. E acima de tudo, agradecendo a oportunidade, a espiritualidade e ao grande Criador universal que nos permite diariamente ser a sustentação e manutenção da clareza e lucidez neste momento planetário. No seu tempo, com a sua permissividade, abrindo os olhos, Vamos retornando aos poucos. Quer falar alguma coisa, Carol? Você está sentindo? Difícil de falar, né? Muito forte. Eu acho que cada um, né, não tem como a gente condicionar. A única mensagem que a gente traz é que realmente é um grande trabalho quando a gente se conecta, quando a gente se entrega, né, não só numa live, mas nos nossos processos diários. A gente pode sempre acessar essa transcendência, né, essa conexão, porque o plano espiritual sempre esteve aqui, né, e quando a gente se abre, né, nesse coração divino, é realmente um grande pilar de luz que você sustenta e que você se torna aqui na Terra. Então, para que você seja esse pilar, pode ter certeza que existem milhares se sustentando também, né? Nós não estamos sozinhos, eu acho que essa mensagem é importante, porque muitas vezes quando a gente trouxer para a mente, a gente vai achar que a caminhada vai ser difícil, que ainda tem muita coisa para acontecer, enfim, que a nossa vida precisa de grandes transformações. Mas para que a gente sempre se lembre que não estamos sozinhos, além da nossa essência que nos guia a todo momento, existem milhares de seres no plano espiritual também, que cada passo que você dá, pode ter certeza que eles dão muitos ao seu caminho também, na sua direção. É isso. Queria deixar um breve recado que nós estamos aqui a serviço da vida. A gente está aqui a serviço do universo, a serviço da luz. E por isso a gente sempre vai trazer esse recado de jamais se limitem, jamais se condicionem, jamais se coloquem dentro de caixas. O processo da espiritualidade é sobre soltar, é sobre deixar que seja leve, permitir-se ao fluxo. Porque como o Vitor fala, a nossa mente nunca vai conseguir compreender. E às vezes a cura, ela está a um passo de nós. E ela só depende de que a gente solte tudo que nos afasta dela. Então, honrem os seus processos, recebam essa mensagem de amor e lembrem-se quem vocês são. Gratidão. gratidão, gente, gratidão, Carol, gratidão, Murilo. Eu tive que catar meu cristal aqui porque minha voz ainda estava alterada ainda. Ele, quando vem, para mim é muito forte. A Carol já teve comigo lá no... O Murilo também já teve no curso, né, da cura arcturiana. E gratidão a vocês pelo carinho, gratidão a vocês pela participação, gratidão a vocês pela entrega. A gente sempre tem que agradecer a cada um de vocês pelo mergulho, né? Porque nosso trabalho a gente está fazendo aqui. Quando vocês entregam o processo de vocês, a espiritualidade, se conectam e mergulham na vida de vocês, assim vocês estão ajudando o movimento, né? Porque esse movimento é fluxo, espiritualidade é fluxo, é receber e passa e vai. Não dá para, se a gente tenta entender muito, não flui. Então a espiritualidade conectou e flui, deixa fluir, né? Se a gente para o tempo todo querendo entender tudo, a gente se perde, porque a nossa cabeça não é capaz, né? Então, gratidão, Carol, gratidão, Murilo. O comandante, quando vem, mexe muito comigo. Eu vou levar um tempo aqui ainda para voltar, mas faz parte do processo. Então, gratidão a todos vocês que ficaram, gratidão a vocês pelo servir e uma ótima noite a todos. Gratidão, gente. Boa noite. Até a próxima terça de conexão. Até a próxima, Pessoal, gente. até a próxima. Gratidão, Vitor.